Bom, mas aí comentando, né, o que eu achei interessante? Eles tiveram cuidado de mandar manipular uma solução que tinha, uma solução que não tinha, né? E assim, sem muita mistura, tá? Porque a partir do momento que você usa cafeína, cafeína é uma das substâncias, assim, ela tem muito estudo sobre cafeína, tem muita informação já confirmada sobre a cafeína, e a cafeína realmente, ela tem uma ação importante no coração, uma ação importante no sistema nervoso, ela bloqueia o receptor de adenosina, ela inibe fosfodiesterase, então ela tem uma série de mecanismos de ação que já foram estudados e que já foram comprovados. Então, esse efeito energético, essa questão da ativação do sistema nervoso, do coração, isso já está muito bem confirmado com cafeína. E a partir do momento que você faz um estudo, uma pesquisa, que você usa a cafeína, né, junto com a taurina, às vezes a cafeína acaba, como é que se fala, né, escondendo, né, mas não deixa ver o efeito da taurina, quer dizer, qual é o efeito real dela, né? E aí, nesse estudo, eles tiveram essa. Eu lembro que eu fui, na hora que eu vi a introdução dele, e aí eu falei assim: deixa eu dar uma olhada aqui, porque ele está citando muito o uso de energéticos e de melhoras. E aí, quando eu fui ver o procedimento, quer dizer, o que, que ele fez no estudo, aí ele realmente teve cuidado de mandar manipular uma solução que tinha, outra que não tinha, né? Justamente para ver o efeito específico dela. Isso me chamou a atenção, que aí é um efeito, é um ponto positivo, tá? Pontos negativos. O que vocês acharam? Além do N, o que mais que tem de ponto negativo? O que tem de ponto positivo nesse artigo? Vocês conseguiram visualizar mais alguma coisa? Tô gravando já, Fernando. Eu consigo, tipo assim, de ponto negativo, talvez a população de estudo não não tenha deixado muito os efeitos aparentes. Uhum. Então, às vezes, o autor cita a dose, né? Ele falou que a dose que foi usada é que não foi suficiente, sendo que eles usaram 2 gramas, né? 2 miligramas, 2 gramas, eu não lembro agora. E os outros artigos tinham usado 6. Só que se você pegar energético, tipo aquele Monster, tem 800 miligramas. Então, para e pensa. Ele usou 2 gramas. Aí ele falou que ele não viu o efeito, porque vários estudos usaram 6 gramas. E o energético, aquele Monster, eu lembro que eu pedi para um aluno olhar, tinha 800 miligramas. Eu falei, você não viu o efeito com 2 gramas, no energético tem 800. Aí ele justifica que, porque nos artigos usaram 6. Pô, mas 6 eu acho que ninguém usa em energético. Entendeu? Então, assim, essa justificativa dele para não ter visto o efeito, eu não achei assim que realmente é uma justificativa. Acho que talvez não tenha feito. Um outro ponto negativo, gente, que se vocês olharem o artigo, vocês vão ver na página 3 de resultados. Vocês estão vendo que ele coloca um gráfico? Ele colocou um gráfico na página 3, né? E eu lá, consumo máximo de oxigênio após a ingestão de B1, B2, medida de desvio padrão durante a realização de testes, tá? Ele colocou esse gráfico, e aí, se você não lê o texto, você vai achar que teve efeito. Entendeu? Você vai achar que teve efeito. Só que, se você ler o texto, ele vai falar assim, apesar de uma tendência, não foi estatisticamente diferente. Uai, se não foi estatisticamente diferente, ele não tinha ter... Se ele colocou aquele gráfico, ele tinha que ter colocado na legenda. Não foi estatisticamente diferente. Se vocês olharam lá, ele colocou, isso aí foi intencional. Ele quis mostrar que houve uma tendência. Quem não lê o texto, dá a impressão que tem efeito. Olha a legenda, gente.
consumo máximo de jacuzina após gestão de BME, mede uma desvio padrão durante a realização do teste. Ele não citou que não foi estatisticamente diferente. Então, isso aí, ele foi feito de forma intencional para induzir a pessoa a pensar que, assim, teve efeito, né? Mas se você ler o texto, você vai dizer, não teve efeito. Não houve diferença em nada. Nada estatisticamente diferente. Tudo, né? Então, assim, às vezes você vê, assim, uma ligeira modificação, uma ligeira diferença, mas se não for estatisticamente diferente, em termos de pesquisa, não vale absolutamente nada, tá? Então, ele colocar um gráfico dele ali, de forma intencional, aquele gráfico, não foi muito ético. Não está certo, a não ser que você colocasse na legenda. Não foi estatisticamente diferente. Aí, beleza. Você só mostrou uma tendência, tá? Então, isso é importantíssimo. Uma outra coisa, agora um ponto positivo, tá? Que aí eu acho que é importante que vocês saibam. Tudo no mundo da pesquisa é importante. Então, por exemplo, você virava assim, pô, mas o cara publicou, mas não teve resultado nenhum. Nada deu certo. Gente, no mundo da pesquisa, mesmo o que não dá certo, tem que ser publicado. Então, se ele testou a solução taurina, 2 gramas, e tudo deu estatisticamente igual, não deu diferença nenhuma, ele tem que publicar também. Sabe por quê? Porque a gente tem que saber que aquela dose ali não faz efeito. Ou, para ninguém perder tempo fazendo de novo. Então, assim, às vezes, quando vocês estiverem mexendo com pesquisa, e às vezes vocês vão dizer, eu quero ver se essa substância aqui tem efeito, se ela é importante e tal. Aí você testa, aí quando você vê o resultado, você vê assim, não, perdi meu tempo. 2 anos de pesquisa, não deu nada. Não é isso. Não tem isso. No mundo da pesquisa, assim, se você testou aquela dose, testou aquela substância e não viu o efeito, isso é resultado, tá? Isso tem que ser, às vezes, publicado. Não, mas foi um fracasso. Não, tem nada de fracasso. Mas eu queria provar isso. Não, mas você provou outra coisa. Você provou que aquela substância, naquela concentração, não faz efeito naquele organismo, não faz efeito. É importante também. É importante que a gente tenha essas informações na literatura, porque, assim, às vezes você vai descartar, então, desse jeito que não funciona. Então, principalmente para a área de vocês, a área médica, quando você vai testar, por exemplo, determinadas substâncias, medicamentos. O medicamento nessa dosagem funcionou. O medicamento nessa dosagem não teve efeito nenhum. Publica, porque você vai estar mostrando que não fez. Lembra dessa história agora da hidroxicloroquina, gente? Todo mundo divulgando que a hidroxicloroquina fazia efeito, o cara lançou. Aí depois, não tem efeito. Né? A ivermectina, não tem efeito. É importante ter essas informações que se tem, se não tem, se deu resultado, se não deu resultado. Isso é importante publicar, tá? Então, nem tudo tem que ser do jeito que a gente quer. Às vezes, o que a gente não quer é resultado importante também. Tá bom? Bom, mas vamos para... Vocês querem comentar alguma coisa ou vamos começar a responder aqui? Prof. Diga. Só um negócio que eu fui pesquisar, que eu fiquei curiosa para saber mais. E aí eu vi até alguns locais falando que essa taurina no energético, ela era utilizada mais para minimizar os efeitos colaterais da cafeína, por conta da ligação com GABA, para diminuir a euforia, né, essa sensação da cafeína, do que realmente para trazer um efeito, justamente por conta dessa dosagem muito baixa, né? 800 miligramas, muito pouquinho. E aí, nesse lugar que você achou, você lembra que revista? Você chegou a achar o artigo ou não? Não. Eu fui assim, passando uma olhada por cima, sabe? Para ver realmente o que tinha. Aí vi também falando muito sobre a relação dela com a ação da insulina, melhorar a ação da insulina e recuperação muscular. Mas mais insights, né? O artigo não trouxe muita coisa, né? Mas depois eu mais quero ler mais. Mais insights, né? Você olhou?
Eu quero dar uma lida mais profunda. Se você estiver depois pesquisando sobre isso, que eu sei que é sua área, né, e muita gente usa energético com taurina, Thaís. Sim. Se você achar um artigo aí mostrando algum mecanismo relacionado ao GABA, e aí, de repente, você não vai achar em português, talvez você tenha que colocar um né, mecanismo de ação, né? Sim. E eu fiquei curiosa, foi justamente por isso, de colocar no energético para minimizar a cafeína. Eu quero ver se isso realmente procede, né? Tipo assim, ó. Entendeu? Uhum. Então, por quê? Porque para ver se a gente acha artigo de pesquisa mesmo, pesquisa a nível molecular, confiável, para né? ver se eles já colocaram, já descobriram aonde que a taurina está atuando, aonde que ela está interferindo. Então, às vezes, não vai ser num artigo em português, pode ser que a gente não encontre. Uhum. Então, é interessante, quando vocês estiverem querendo saber com detalhes sobre alguma informação, sobre alguma substância, pode ser que você até encontre em português, mas é raro, tá? Então, é interessante você transformar isso aí em inglês, tentar lançar, mesmo que seja no Google inicialmente, para ver se vem algum artigo científico sobre, e para ver, porque com certeza, gente, isso aí eu posso dizer com certeza, tem alguém pesquisando. Mas a gente tem que saber onde. Quer dizer, aonde? É no Canadá? É na Europa? É na Alemanha? Alguém deve estar pesquisando. Porque não é à toa, porque assim, quando a indústria farmacêutica ou a indústria de alimento, ela começa a usar uma substância, gente, ela usa baseada em algum artigo. Alguma coisa fez com que a indústria acrescentasse, né? E não é meramente um site falando, se você usar, melhora. Não. Então, Thaís, se você depois encontrar, se alguém da turma encontrar um artigo, compartilha com a gente, porque às vezes eu não tenho tempo de fazer isso, é muita coisa para preparar, eu não tenho tempo, mas se vocês encontrarem, professor, eu achei um aqui, que outro dia até me mandaram um artigo sobre um hormônio muito interessante, um novo hormônio, então às vezes eu não tenho tempo de sair caçando, porque você gasta tempo para você caçar, para você procurar artigo de peso, tá? Se vocês acharem, compartilha, tá bom? Vai ser bom. Ainda mais esse aí que tá todo mundo bebendo, né? Todo mundo entrando na taurina, né? Pra gente ver se realmente tá tendo esse efeito. É igual cafeína, gente. Cafeína é muito interessante. Todo mundo toma. Todo mundo sai tomando cafeína, né? É no café, é na Coca-Cola, é na Pepsi, é nos energéticos, é nas medicações, então eles acrescentam cafeína nos vários medicamentos. Já é considerado uma droga que causa dependência química, então cafeína causa dependência química mesmo. Aí já tem pelo menos 2 mecanismos de ação que a gente conhece, tanto a nível neuronal, a nível cardíaco, mas assim, muita coisa acaba aparecendo aí no mundo da pesquisa. Então, se vocês encontrarem sobre a taurina também, interessante, tá bom? Vamos lá, então? Ô, Andréia. Diga. Eu posso perguntar um negócio sobre a síntese de colesterol? Eu quero saber como é que o acetil-CoA sai da mitocôndria do hepatócito. Então, olha só. O acetil-CoA, ele não é transportado, não tem como. Sim. Tá? Então, você tem que transformar em citrato. Então, quando o acetil-CoA estiver em excesso, o acetil-CoA reage com o oxalacetato, que é do ciclo de Krebs, forma citrato. Aí tem transportador de citrato na membrana da mitocôndria. Aí o citrato sai da mitocôndria, chega no citoplasma. Quando ele chega no citoplasma, você tem a citrato liase. Aí a citrato liase pega o citrato, quebra, aí dá origem ao oxalacetato e acetil-CoA. Aí o acetil-CoA... Aí que começa a tiolase para transformar em acetoacetil. Como é que é? É isso? Como é que é? Quando ele chega no citoplasma da célula, aí junta 2 acetil-CoA e forma acetoacetil? Isso, exatamente. Aí tem a tiolase, depois tem a HMG-CoA sintase, a HMG-CoA sintase citosólica, porque tem a mitocondrial, né? Citosólica. Sim. E depois a HMG-CoA redutase.
Que aí a redutase, ela está presente só no citoplasma. Já lá na mitocôndria tem, quer dizer, tem sintase dentro e fora, né? Sintase mitocondrial, sintase citosólica. Que aí uma é de produção de colesterol, outra é produção de corpos cetônicos. Aí depois segue a sequência. Então, duas sintases. Aí aqui embaixo tem liase, né? E aqui do lado de cá, do colesterol, tem redutase. HMG-CoA redutase, HMG-CoA liase. Aí você produz corpos cetônicos na mitocôndria, colesterol no citosol. Fechou? Entendi. Agora eu saquei. Obrigado, viu? Vamos lá, então? Mais alguma pergunta? Bom, o que é tal, todo mundo sabe, tal agora, então já é íntimo de vocês, né? Então, para quem toma aí energética, eu vou tomar um tal, a tal, né, da taurina, né? E qual que é a importância da B6 nos níveis de taurina? Então, vocês viram isso aí? Produção, né? A produção de taurina depende da vitamina B6. Agora, deixa eu dar uma informação para vocês. Deficiência de B6, gente, raríssimo, raríssimo, tá? Então, assim, deficiência de B1, tudo bem, deficiência de B2, tudo bem, agora B6, muito raro. Talvez, uma única opção da gente ter uma deficiência de B6 aí seria um alcoólatra, que não tem uma alimentação, não tem uma nutrição adequada, então é raríssimo você ter uma deficiência de B6, tá? É só para relembrar a vocês o seguinte, nós vimos enzimas no semestre passado, a gente continua vendo várias enzimas nesse semestre, e aí, só lembrar para vocês o seguinte, as enzimas do nosso corpo, elas dependem para elas serem ativadas, elas dependem de coenzimas ou cofatores. Então, às vezes você vê lá uma reação química, aí você vê zinco, aí você vê coenzima A, ou tiamina pirofosfato, né? Nicotinamida, adenina de nucleotídeo. Nós temos essas coenzimas, esses cofatores que são importantes para a ativação da enzima que leva à produção de várias substâncias. Então, desde o semestre passado, a gente está citando isso, da importância das vitaminas do complexo B, B1, B2, B5, B6, B12, né, para uma série de enzimas. Então, ela funciona como coenzimas para ativação de muitas enzimas, tá? Então, não esqueçam disso. Lembra que nós, no semestre passado, a gente citou que muitas vezes, quando o paciente chega lá com deficiência, relatando, né, para o médico, fraqueza, cansaço, desânimo, que o médico prescreve um polivitamínico, ou um stress tabs, um centro, que justamente vem com coenzimas e cofatores. É uma mistura de coenzimas e cofatores, né, de vitaminas que dão origem às coenzimas, e mais os cofatores, zinco, selênio, magnésio, manganês, ferro, para que as enzimas todas funcionem. Tá? Então, é mais para você ter a ação normal das enzimas nas várias vias metabólicas, tá bom? Que efeitos cardíacos têm sido relatados com o uso da tal? Quem me cita aí? Posso? Pode, com certeza. Fala aí. Efeitos da tal. Espera que eu respondi aqui rapidinho. Os efeitos concernentes ao uso da taurina no que diz respeito à frequência. Deu uma falhada no seu áudio, Yuri. Falou na frequência. Redução da frequência cardíaca. A Maíra respondeu. Falhou seu áudio aí, Yuri. Travou tudo. Travou? Para vocês também ou só para o Yuri? Só para o Yuri. Deu pau lá, daqui a pouco ele volta. Mas assim, nós tem aí a redução de frequência cardíaca, né? Teve mais algum benefício, mais algum efeito, não? Alguma melhora na função cardíaca? Além de redução de frequência? Não, né? Agora, vocês viram que o efeito foi mais atrial? Vocês chegaram a ver isso?
No artigo estava falando que aumenta a contração do átrio esquerdo, né? Uhum. Agora, só para uma informação importante para vocês, tá? Quando a gente for estudar fisiologia médica, então vai ter a fisiologia médica 1, fisiologia médica 2, eu não sei quando é que vai ser para vocês, se semestre que vem vocês vão estar comigo de novo, se não vão, né? Se vai ser no outro, né? E aí já, provavelmente, dentro da PUC, graças a Deus, aí vocês vão conhecer coxinha, com os lanches da PUC, que são maravilhosos. Tô morrendo de saudade de comer coxinha lá. Mas, assim, quando a gente estuda Fisiologia Médica 2, que é a parte de cardio, uma das coisas que a gente aprende é o seguinte: átrio funciona como bomba de reforço. Como assim, professora? Se o seu átrio não funcionar, você não morre. Sério? Mas eu aprendi desde o ensino médio que o átrio bombeia sangue para o ventrículo, aí o ventrículo bombeia sangue, contrai, ejeta sangue para as artérias. Não é bem assim não, tá? Só para vocês terem uma ideia. O ventrículo está aqui. O sangue vai entrando. Vem pela veia cava, vem pela veia pulmonar, o sangue vai entrando, gente. O átrio não contrai, não. Depois que ele contrai. Então, quando o seu ventrículo já está com 2/3 do volume de sangue, o átrio vai contrai, completa o volume. 2/3, gente. Ou seja, se o seu átrio não funcionar, você tem uma perda inicial de 1/3 do volume. Tipo, o seu coração vai ejetar um volume um pouco menor. Mas isso é compensado, o próprio organismo compensa. Se o átrio parar de funcionar, ele vai e compensa. Então, apesar do artigo comentado, você ter lá um efeito que aumenta a contração atrial, isso não diz nada em termos fisiológicos, em termos de fisiologia cardiovascular, não tem nada de peso, nada de importante. Se ele falasse comigo, não, aumenta a contração ventricular, aí tá. Se aumentar a contração ventricular, aumenta o débito cardíaco, aumenta, aí beleza, aí seria um efeito de peso. Agora, falou de átrio, não faz diferença se o átrio contrai um pouco mais ou contrai um pouco menos, já que 2/3 do volume de sangue que passa para o ventrículo não tem participação da contração atrial. Simplesmente o sangue no nosso corpo, gente, ele está em movimento. Então, ele tende a permanecer em movimento. Ele está entrando aqui pela veia cava, ele vai, aqui, né, pelo lado de cá, ele vai entrando e vai passando pelo átrio e vai enchendo o ventrículo, e depois é que o átrio contrai e realmente completa esse volume. Então, uma informação que eu já estou antecipando para vocês, que a gente vai ver em Fisiomédica 2, mas para vocês entenderem que o átrio não é tão importante assim para o nosso coração, em termos de contração, tá? Tá bom? Bom, vamos lá. O Yuri conseguiu voltar ou caiu? Consegui voltar. Conseguiu, Yuri? Quer repetir sua resposta? Assim, Repetir na sua resposta aí? Tá, já. Eu vou tentar lembrar mais ou menos como é que era, porque eu não consegui ainda abrir esse negócio aqui no computador, não, que ele tá travando. Mas se não tiver, mas foi mais ou menos, a Maíra comentou da redução de frequência cardíaca. Você lembra de mais alguma coisa que você citou? Eu lembro que na hora que eu citei, eu falei que existia uma relação investigada em alguns estudos já relatados na bibliografia, falando do aumento da contratibilidade do átrio. Você comentei agora. Mas assim, sim, verdade, eu peguei essa última partezinha que você falou. Mas que estava fazendo o efeito, muitas vezes, contrário ao esperado, que é o aumento da frequência cardíaca. Então, a gente não tem necessariamente um efeito esperado de aumento da frequência. Talvez eu tenha. Talvez, Yuri, isso aí esteja relacionado ao que a Thaís estava olhando na internet, da taurina tentar reduzir alguns efeitos da cafeína. A cafeína, nós temos certeza, né, em termos de mecanismo, que ela aumenta a frequência cardíaca. Então, ela tem uma ação cardíaca importantíssima,
onde ela aumenta a frequência, aumenta a força de contração, por 2 mecanismos já conhecidos. Então, talvez a taurina tenha realmente um efeito aí tentando reduzir essa frequência, né? Bom, agora, essas outras questões aqui, da 3 em diante, na verdade, não tem a ver com o artigo, tem a ver com o que nós discutimos na aula passada. Então, vamos lá. Qual que é o efeito da tal, né, da taurina, na atividade dos sais biliares? A taurina forma os sais biliares mais polares, ou seja, ela pega e transforma o ácido cólico e o quenocólico em ácido taurocólico e tauroquenocólico, que eles são mais polares, tidos como ácidos secundários. Isso, e isso aumenta a potência ou a capacidade emulsificante dos sais biliares, né? Então, o final aí da sua resposta, né, Yuri, é assim, a partir do momento que você deixa uma estrutura ali mais polar, na verdade você cria uma estrutura mais anfipática, né, com um lado polar e um lado apolar, e aí você acaba tendo um poder de emulsificação muito mais intenso, que é o que a gente vê nos sais biliares conjugados em relação aos ácidos biliares primários, tá? Beleza. 4. Qual é o efeito da colestiramina no controle dos níveis de colesterol? Galera, que tá tudo silêncio. Ó, o Yuri tá querendo responder de novo, tô querendo ver se outra pessoa aí entra na frente dele. E aí? Eu posso responder. Não, então vai lá. Qual que é o efeito Ela da colestiramina? sequestra o colesterol do sangue para ser transformado em sais biliares lá no fígado. Então, ela tem papel de reduzir os níveis de colesterol sanguíneo. Mas, ó, você falou que ela sequestra do sangue justamente para esse colesterol dar origem a sais biliares, certo? Sim. Mas ela tem um outro efeito, quer dizer, existe um aumento do receptor para LDL no hepatócito. Então, isso é um efeito secundário da colestiramina. Então, ela consegue aumentar o nível de receptores de LDL no hepatócito, de forma que o hepatócito consiga captar esse colesterol no sangue e possa ser usado na produção de sais biliares. Mas o efeito principal da colestiramina não é a nível de hepatócito, é em outro local. Reduzir a circulação enterohepática? Sim. O que ela faz? O que a colestiramina faz? Sequestro. O que é o sequestro, né? Então, o sequestro é a nível intestinal. A colestiramina, ela liga nos sais biliares e impede aquela reabsorção lá no ilho terminal. Então, lembra que lá no ilho terminal tem um transportador. E aí você vai impedir essa reabsorção. E aí, como a Thaís falou, essa recirculação, a circulação enterohepática. Aí, se os níveis de sais biliares ficarem reduzidos lá no hepatócito, você aumenta aquela primeira enzima, a atividade daquela primeira enzima, a 7-alfa-hidroxilase, que é a primeira enzima que começa a produção de sais biliares a partir do colesterol. Então, você vai direcionar o colesterol para a produção de sais biliares, tá? Então, o efeito principal, sequestro a nível intestinal, eliminação nas fezes, redução da circulação enterohepática, níveis reduzidos de sais biliares no hepatócito, aumenta a atividade da 7-alfa-hidroxilase, direcionando o colesterol para a produção de sais biliares. Quer que eu repita? Ou todo mundo já anotou isso aí? Repete, por favor, Prof. Tá bom. Então, ó, o efeito da colestiramina. Além daquele efeito do receptor lá, de aumentar o receptor de LDL na superfície do hepatócito, que seria um efeito mais secundário, mas o primeiro efeito, ela exerce um efeito de sequestro a nível intestinal, então ela faz ligação com os sais biliares, que aí vão sair nas fezes, impedindo a reabsorção no ilho terminal, impedindo a circulação enterohepática. Aí, como eu vou ter níveis mais baixos de sais biliares no hepatócito, a enzima 7-alfa-hidroxilase vai ficar mais ativa, que vai iniciar a produção de sais biliares a partir do colesterol. Então, vai direcionar o colesterol para a produção de sais biliares. Certo?
Agora, questão 5 aqui, pode ir? Vocês estão acabando de anotar aí? Pode ir. Por que a deficiência de ácidos biliares ou sais biliares aumenta o risco de desenvolvimento de colelitíase, de obstruções das vias biliares, cálculos biliares, né? Qual que é o problema aí? Qual que é a história? Os sais biliares, eles solubilizam o colesterol na vesícula. Aí, quando não tem a produção, falta deles, o colesterol fica empedrado. Aí causa uns cálculos. A gente vai ver também que, além dos sais biliares, os fosfolipídios, alguns fosfolipídios também exercem uma função semelhante, tá? Mas, assim, os sais biliares são os principais, mas alguns fosfolipídios podem auxiliar nessa questão da solubilização de colesterol, tá? Na vesícula. Então, eles viram que a prevalência de colelitíase, ela está associada basicamente a 2 fatores. Ou uma produção excessiva, ou um nível excessivo de colesterol, que chega na vesícula, ou uma redução desses sais biliares que normalmente solubilizam o colesterol. Então, aumentando a possibilidade de precipitação do colesterol formando as pedras, tá? Última aqui. Que efeito... Qual o efeito da absorção de sais biliares no íris sobre a produção? Aqui a gente já discutiu, né? Foi o que a gente citou lá, eu estava citando que quando você tem níveis mais baixos, por exemplo, se você não reabsorver, como é o caso da colestiramina, que você usa o medicamento, aí sai nas fezes ou sais biliares, se você não reabsorver lá no íleo terminal, não tem a circulação interhepática, o nível mais baixo de sais biliares provoca, então, a ativação maior da 7-alfa-hidroxilase. Alguém respondeu alguma coisa diferente ou foi dentro disso aí? Tranquilo? Andréia, essa enzima é a P450? A 7-alfa é uma enzima P450, é uma das enzimas, Tá. inúmeras, né? É uma das. Entendi. Tá bom? Vamos então começar? Vocês chegaram agora, precisa de intervalo de 5 minutos, não precisa de nada, podemos ir direto. A gente acabou de chegar. Um cafezinho, então. Um cafezinho? Cafeína. Tá bom, tá bom. Ó, eu vou colocar já o arquivo aqui lá no Canvas, enquanto vocês tomam café, e a gente já para a matéria nova. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse arquivo inicialmente, e depois eu vou fazer uma modificação nele, então mais para frente eu vou entrar com mais informação, porque esse é o primeiro semestre que está dando tempo de dar esse assunto. Então, eu comecei a criar o arquivo, o PowerPoint dele, mas não está totalmente pronto. Então, eu vou lançar ele agora e mais para frente eu dou uma atualizada, troco e lanço outro, tá? Com mais informação. Eu faço assim, mais informação a partir de um determinado slide, tá? Tá aqui, ó. É esse aqui. Fosfolipídios. Vou colocar no Canvas. E vou colocar para vocês aqui agora. Pode ir lá tomar café. São 9h25, 9h35. Diga. Você se importa só de finalizar a gravação e depois começar outra? Claro. Só para ficar divididozinho? Não vou fazer isso agora, deixa eu só Muito obrigada. Nada. Pronto. Vamos lá, 7h35 voltaremos, tá bom?